Boa noite, irmãos, graça e paz de Cristo. Nesta noite, então, nós vamos dar prosseguimento aos nossos cultos de oração nos lares, meditando nos Salmos. Hoje nós vamos dar continuidade à meditação no Salmo de número 34. Então, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 34. Vamos realizar a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 34, do 1 ao 7. Leiamos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno, Pai amado e querido, nos colocamos diante da Tua face nesse momento, por meio do sangue do Teu Filho, suplicando que Tu nos auxilie na compreensão da Tua palavra, que Tu guarde cada meditação, que Tu guarde cada lição, que Tu guarde as Tuas palavras, ó Senhor, no nosso coração, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ensina-nos essa noite, traz salvação àqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Santifica, fortalece o Teu povo e glorifica o Teu nome. É o que suplicamos em Cristo Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus amados, fazendo uma breve recapitulação sobre esse salmo, vamos lembrar que ele foi escrito em um contexto descrito ou narrado a nós em 1 Samuel, no capítulo 21. Ali Davi então está fugindo de Saul, que era o rei de Israel à época. Davi era um grande general, ele desfrutava da confiança de Saul, mas então um espírito maligno toma o coração de Saul e a rebeldia dele a Deus se transforma em ira contra Davi, e aí então começa uma perseguição a Davi, que foge daquele local com a ajuda de Jonatas e Mical, começa a fugir da sua terra, mas nesse processo comete vários pecados e vários erros, inclusive chegando ao ponto, e a insensatez, de buscar ajuda com Abimeleque, um dos reis pagãos ali, que era inimigo do povo de Deus. É interessante que durante a sua estadia breve ali em Aquis, Davi ele percebe então que entregou a sua vida na mão do inimigo. Abimeleque tinha toda a possibilidade de ceifar a vida de Davi, mas o Senhor então dá um livramento a Davi, e Davi compõe o Salmo 34. Nós vamos então hoje considerar o texto propriamente dito do Salmo à luz daquilo que nós vimos, do contexto lá de 1 Samuel 21. Os dois primeiros versículos, Davi ele inicia o Salmo trazendo algumas resoluções após essa experiência de insensatez e de pânico que tomou o coração dele. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Essa expressão do versículo 1, em todo o tempo e continuamente, ela aponta que Davi tomou como resolução exaltar o nome do Senhor independente das circunstâncias. Davi está dizendo que tanto em momentos de alegria quanto de tristeza, de paz ou de guerra, Davi estaria exaltando o nome do Senhor. Ele tomou isso como resolução. Exaltar é prestar culto, louvar a Deus com a sua alma, com o seu coração, continuamente. A segunda resolução que Davi ele tomou após a experiência de pânico que ele tomou ao seu coração foi gloriar a sua alma no Senhor. Essa expressão, gloriar a sua alma no Senhor, significa que Davi ele tomou como resolução buscar a satisfação de todas as necessidades da sua alma em Deus. Ou seja, diferentemente dos homens que se gloria
em carros na época, ou seja, no seu poder, no status, no dinheiro, Davi, ele tomou como resolução que a sua alma iria se gloriar, buscar refúgio, segurança, estabilidade, satisfação em Deus, não em qualquer outra coisa. Davi aqui nos faz uma afirmativa muito importante para a compreensão do Salmo. Ele diz: os mansos o ouvirão e se alegrarão. A tradução aqui também pode se referir a humildes, ou seja, aqueles que não são soberbos. Davi está dizendo que uma das características do soberbo é exatamente a indiferença pela palavra de Deus. Enquanto aquele que não confia em si mesmo, mas percebe a sua insuficiência, percebe o como ele é frágil, como ele é pequeno, e busca então ouvir a Deus, busca os conselhos e direcionamentos do Senhor, diferentemente deste homem humilde, o soberbo ele é indiferente à palavra do Senhor, ele é indiferente à sabedoria de Deus, e ele busca força nos seus próprios braços. Portanto, deixar de ouvir ou ignorar a palavra do Senhor é uma marca de soberba e de orgulho. Davi procede, então, saindo das resoluções que ele tomou, a um convite, no versículo 3. Vamos ler. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Davi, então, faz um convite para que todos aqueles que estão ouvindo ou lendo o Salmo, eles se juntem a Davi nesse ato de louvor a Deus. Davi estava tão feliz, Davi estava tão exultante no seu coração, que ele chama todos que o ouvem para que também se juntem a ele em louvor a Deus. E a partir do versículo 4, Davi ele passa a explicar o que ele experimentou, Davi passa a explicar a nós o que aconteceu para que ele saísse da experiência desse pânico com essas resoluções tão importantes de louvar a Deus em todo o tempo e de ter a sua alma satisfeita, segura e descansada, gloriada no Senhor. Versículo 4 ao 6 ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre ao Senhor e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi narra para nós então um processo. Ele diz: olha, eu estava cheio de temores, eu estava cheio de angústia, eu estava cheio de pânico, de medo. E quando eu busquei ao Senhor, o Senhor me conduziu a contemplar a sua beleza e ele me iluminou e a ouvir a sua voz. E a sua voz dissipou as minhas angústias, dissipou os meus temores, dissipou os meus medos. Davi, então, essa palavra que angústia é como algo que sufoca, é como algo que tira o fôlego. E a palavra temor aqui, Davi, confusão, temor e confusão, nos remete à imagem de trevas, algo que cega, algo que sufoca, que fecha. Davi diz, portanto, que esse era o estado do coração dele. De um pânico tamanho que ele não conseguia enxergar, de um pânico tamanho que estava trazendo desconforto ao seu coração, que estava roubando a sua alegria e que estava tirando de Davi até mesmo o fôlego. Mas quando ele busca o Senhor responde a ele. O Senhor conduz Davi a olhar para a sua glória e a ouvir a sua voz. E quando Davi então olha para Deus, ao invés de olhar para os problemas que estão ao seu redor, para a insuficiência de si mesmo, para a insuficiência dos recursos que estavam à sua disposição, mas ele volta os olhos dele para Deus. E ao invés de ouvir conselhos dos inimigos, ao invés de ouvir o seu próprio coração, ele ouve a voz de Deus. Davi diz que ele foi iluminado, que as trevas se dissiparam. O Senhor faz isso com Davi, ele conduz Davi a olhar para ele, a ouvir a sua voz, e por meio então da sua revelação a Davi, por meio então do revelar-se a Davi, de falar ao coração de Davi, o Senhor restaura a alegria do seu servo e ele faz com que Davi retorne o seu louvor a ele por quem ele é, pelas suas promessas. Davi retoma então a lembrança de Deus. Davi retoma então e volta a contemplar quem é o Deus que ele serve, que ele está em aliança. No versículo 7, ele é muito importante. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa expressão aqui, o anjo do Senhor, Malach Yavé,
ela aparece em várias outras porções do Antigo Testamento. E ela, na verdade, nos aponta para a manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo, ou da segunda pessoa da Trindade. Por que nós concluímos isso? Ao olharmos para o Antigo Testamento em diversas porções, nós vemos que o anjo do Senhor ele se apresenta como o próprio Deus. O anjo do Senhor ele emite bênçãos, o anjo do Senhor ele faz promessas, o anjo do Senhor ele aceita a adoração, o anjo do Senhor ele inclusive dá ordens, o anjo do Senhor ele se apresenta como aquele que traz ou é a presença da aliança de Deus com o seu povo. Nós vemos ao longo de toda a Escritura que Deus ele se revela, né? Deus ele se faz conhecido, ele se comunica aos homens pela segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é Deus conosco. Deus se faz conhecido pelo seu Filho. E o anjo do Senhor, ele assume essas características no Antigo Testamento, nos apontando então para esse fato de que ele é uma figura pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. Em algumas passagens fica muito destacado. Eu gostaria de ler apenas duas com vocês. Vamos até o livro de Gênesis, no capítulo 16. Quando nós vamos até o livro de Gênesis, no capítulo 16, ali na situação de Agar, fugindo de Sarai, quando ela é encontrada então pelo anjo do Senhor. Vamos ler do versículo 7 para termos o contexto. Olha só o que acontece. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Ber-Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Nós vemos aqui então que quando o anjo do Senhor se apresenta para Sarai, ele faz a promessa de multiplicação da descendência de Agar, perdão. Quando o anjo do Senhor se manifesta a Agar, ele faz a promessa de multiplicação da descendência de Agar, ele profere bênçãos sobre aquela mulher, e ela então diz: olha, eu falei com Deus, o Senhor me viu, né? Eu vi o Senhor que me vê. Isso fica muito claro na expressão aqui. Tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê, ou seja, eu olhei a Deus, eu vi a Deus. E isso só acontece na segunda pessoa da Trindade. Essa é uma dos papéis que o Senhor Jesus Cristo assume, né? Que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele assume que é a manifestar a Deus de maneira exata e plena. Uma outra passagem importante é Gênesis 31, quando o anjo do Senhor ele fala com Jacó. Nós vamos considerar somente essa passagem a mais, tá bom? Para não nos alongarmos muito nesse ponto, mas é importante que nós façamos a leitura. No capítulo 31 de Gênesis, Jacó, então, no versículo 11, a palavra do Senhor narra o seguinte. Gênesis 31, 11. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então observe que o próprio anjo do Senhor diz: eu sou o Deus de Betel. Ele se identifica com Deus porque ele é
a manifestação do próprio Deus ali por meio de uma figura pré-encarnada de Cristo. Ele é o Filho antes de encarnar como Jesus, antes de tomar a forma humana, tá bom? E o Senhor faz várias aparições no Antigo Testamento, e uma delas é por meio dessa figura do anjo do Senhor. Mas por que nós fizemos então essa incursão aqui considerando o versículo 7? Porque exatamente é Ele a garantia de que todo aquele que busca a Deus o encontrará, e de que todo aquele que clama pelo nome de Deus o contemplará e o ouvirá. O anjo do Senhor, que nós agora sabemos que é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo, Ele é a garantia de nós encontrarmos a Deus. Cristo, o seu sangue, a sua obra, a sua encarnação, a sua morte na cruz, por pecadores que antes estavam todos sob a escravidão do pecado, tomado por pânico, tomado por temores, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ministração de reconciliação com Deus. Cristo, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a garantia da aliança de Deus com o seu povo, da acessibilidade de Deus para todo aquele que o busca. Portanto, devemos buscar a Deus unicamente por meio de Cristo. Não o encontraremos fora de Cristo, não o encontraremos por outro caminho senão a Cristo. Glória seja dada a Deus. Ele se apresenta a quem o busca, ele revela a sua imagem, a sua beleza, aquele que o busca. O Senhor, ele fala ao coração do que o busca por meio de Cristo, e ele está revelado na sua palavra. O anjo do Senhor está acampado ao redor dos que o temem. Lembram-se que o Senhor, ele utiliza uma outra passagem dizendo: assim como os montes de Sião estão ao redor do seu povo, assim é o Senhor. Aqui nós temos então o anjo do Senhor, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, acampado ao redor dos que temem a Deus para o livrar. Cristo, ele é a garantia de encontrarmos a Deus quando o buscarmos, de termos os nossos corações transformados pela contemplação do Senhor. Ele se revela de maneira perfeita no seu Filho. Temos algumas considerações, então, importantes para fazer. Primeiramente, crente, você serve a um Deus que está em aliança com você por meio do seu Filho. Se você de fato é um crente, a sua experiência de conversão, ela narra um processo próximo ao que Davi experimentou. Davi, ele já era um crente aqui. Nós estávamos numa situação pior do que ele. Nós estávamos sobre a escravidão do pecado, nós estávamos tomados de pânico, de trevas, de confusão, mas todo crente que buscou a Deus, todo verdadeiro crente, ele buscou a Deus, e Deus se revelou a ele na presença do seu Filho, por meio do seu Filho, pregado através da palavra. Todo aquele que buscou a Deus, todo aquele que estava cheio de escravidão, de pânico, de trevas, e buscou a Deus, o Senhor se revelou por meio de Cristo, ele se fez conhecido, ele brilhou nos corações, ele iluminou as mentes, ele trouxe a sua voz aonde havia somente vazio e morte, trouxe vida por meio da proclamação da sua palavra, do anúncio do Evangelho do seu Filho. Portanto, crente, nesse momento de crise, nesse momento de pânico, nesse momento de calamidade, seja luzeiro neste mundo. Não se deixe tomar pelo pânico. Busque a Deus continuamente como Davi fez. Porque Davi, mesmo sendo um salvo, conhecendo a Deus, foi tomado por pânico. Então nós estamos sujeitos a isso, mas não permita que isso aconteça. Assim como Davi fez também, busque ao Senhor se seu coração está cheio de pânico e Ele vai falar a você. Busque a palavra do Senhor, busque contemplar as promessas de Deus, o seu caráter, os seus atributos, a obra do Senhor Jesus Cristo em teu favor, crente. E assim o seu coração também se encherá novamente de alegria, de fortalecimento, e você brilhará como luzeiro aos perdidos nesse momento para a glória de Deus. Se você não é um crente, você está em escravidão, você está em uma situação totalmente diferente, Davi, você não tem esperança, você está sem esperança, você está sem refúgio, você está sem graça derramada sobre você. Você está tomado, escravizado pelo pecado, escravizado pelo pânico, escravizado pela insuficiência, mas ainda persiste em ser soberbo e não dar ouvido a Deus. Rompa com isso. Rompa com a soberba esta noite.
Rompa com arrogância esta noite e busque a Deus. Busque a Deus em Cristo e você o encontrará. Busque a Deus em Cristo e Ele se revelará a você. Busca a Deus em Cristo, Ele vai receber você, transformar você e dissipar toda a escravidão, todo o temor, todo o pânico, toda a falta de esperança, todas as trevas serão dissipadas do seu coração, porque Ele brilha no coração daqueles que o buscam. Portanto, vá até Cristo esta noite. Nesse momento de calamidade, tem nos conduzido a refletir como a vida do homem é frágil, como ela se dissipa como nuvem, como ela se quebra como um frágil cristal. E aonde estará a tua alma após a morte? Aonde estará a tua alma no dia do juízo? Quando o dia terrível do Senhor chegar, e o pior momento para aqueles que são ímpios será este, porque a condenação será eterna, o tormento será eterno, não será abreviado, porque se rebelaram contra Deus, se manteram soberbos, ignoraram a oferta de graça por meio de Cristo, se mantiveram nas suas perversidades, nos seus pecados. Portanto, fuja disso. Somente em Cristo há refúgio. Somente em Cristo você terá o anjo do Senhor, Cristo Jesus, o próprio Deus, lhe protegendo, lhe guardando, transformando o seu coração, lhe colocando em aliança com Ele, rompendo e dissipando as trevas do seu coração, libertando você da escravidão do pecado, para que você também possa experimentar de real alegria, para que a sua alma possa se gloriar naquele que é eterno e imutável, o próprio Deus. E assim você, cheio de alegria e transformado, possa louvar ao Senhor juntamente com o povo dele para todo sempre. A verdade que Davi traz aqui no versículo 4, ela é aplicada e disponível a todo homem. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou de todos os meus temores. Essa experiência não está restrita a Davi. Por isso que ele coloca vários termos no plural. Ela está disponível, Deus está disponível a todo aquele que o buscar. Portanto, vá a Cristo, entregue seu coração a Ele, clame o nome do Senhor, e Ele então transformará a sua vida, tomará você para si, o colocará na aliança por meio do sangue do seu Filho Jesus, que morreu para trazer perdão, paz, iluminação, transformação a pecadores, e colocará você em eterno louvor ao seu santo nome. Se você é crente, lembre-se, se alegre no Senhor, porque você está em aliança com Deus que nos responde. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, bendito, ó Senhor, Tu que te revelas, ó Deus, Tu que responde àquele que te busca, Tu que enviaste o Teu próprio Filho para morrer por pecadores, Senhor, para que agora homens que estavam sem esperança, homens que estavam escravizados pelo pecado, Senhor, agora pudessem ter acesso a Ti, libertação, pudessem ser iluminados, pudessem ter as suas trevas dissipadas, fossem transformados e estivessem agora aos Teus pés, desfrutando de real alegria, da alegria que excede o tempo, da alegria que excede o entendimento, da alegria que está reservada para toda a eternidade aos que Te buscam. Senhor, Te agradecemos por isso. Suplicamos que Tu avive o coração do Teu povo, que Tu use cada crente como um luzeiro para proclamar o Evangelho de Cristo e que também Tu traga, ó Deus, libertação aos corações dos perdidos por meio do anúncio da proclamação do Evangelho de Cristo. Que por meio da Tua palavra, o Teu Filho, seja sendo anunciado, Senhor, seja visto, seja contemplado, seja ouvido nos corações daqueles que não Te conhecem, Senhor, e eles sejam libertos e agora estejam em aliança, Senhor Deus, eterna contigo, com os corações livres, Senhor Deus, do pecado, com os corações, com as almas livres da condenação justa da ira vindoura, Senhor, e agora descansados e alegres em Ti para todo sempre, em louvor ao Teu santo e poderoso nome. É o que Te pedimos no nome santo do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e desde já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Queridos, na próxima quinta-feira, então, daremos continuidade à meditação do restante do Salmo 34. Que o Senhor abençoe a todos, nos guarde e nos conduza ao longo dessa semana com misericórdia, com graça, com proteção, com amor sobre o seu povo. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém e amém.